Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui uma vez mais para a pré-aula da lição dos jovens. Vamos estudar nesta ocasião Construindo Tudo para Minha Glória. Isso mesmo, vamos falar hoje a respeito de Nabucodonosor, a tentação da qual estaremos estudando, uma das mais perigosas, o orgulho. Isso mesmo. Estaremos aí, então, hoje falando a respeito desta tentação. Porque, afinal, o tema do trimestre é o perigo das tentações. Já falamos diversas delas e hoje estaremos tratando a respeito do orgulho. Mas antes de falarmos aqui a respeito do orgulho, eu quero lembrar você que ainda não é inscrito aqui no canal, meu crente. Se inscreva aí neste canal, vai ser uma bênção para seu crescimento espiritual também, para que possamos levar a mensagem mais longe. Deixe seu like, seu comentário, some conosco aí aquilo que você pensa a respeito da nossa lição de hoje, a respeito do orgulho. Então, construindo tudo para minha glória é o tema da lição. Está registrado o texto principal em Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu gosto muito disso. Deus, ele é um ser inigualável. Deus é um ser maravilhoso. Ao passo que Deus não divide a glória dele com ninguém. Fato, não divide. No entanto, quando nós nos humilhamos, ele tem prazer em exaltar. Olha que interessante. O, o exaltado, ele abate, mas aquele que se humilha, ele exalta. Olha que Deus maravilhoso. Então a receita é humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor, da potente mão de Deus, que a seu tempo ele exalta. Quando um ser, um homem, anda em humildade diante do Senhor, em uma vida reta perante os caminhos do Senhor, Deus se encarrega, ele mesmo, de exaltar. Deus tem prazer em exaltar o ser, o indivíduo. Por quê? Quando Deus exalta aquele homem humilde, que anda em retidão com os seus caminhos, o nome dele é glorificado. Agora, a partir do momento que o sujeito se exalta, tenta se colocar na posição que não lhe pertence, ele começou a queda dele naquele instante. É um grande problema. Deus não dividirá jamais a glória dele com ninguém. Qualquer um que intentar em seu coração estar no lugar de Deus, não reconhecendo o Deus Todo-Poderoso que detém todas as coisas, que é criador de todas as coisas, detém todo o poder, que tudo é por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, neste momento, a pessoa que não reconhece isso começou imediatamente a sua queda. Resumo da lição. Tudo o que conseguimos realizar ou ter em nossa vida vem de Deus, e não reconhecer tal fato pode nos levar a pecar contra o Eterno. Isso aqui é muito sério. Tudo que conseguimos realizar ou ter na nossa vida vem de Deus. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada, não há recursos, não há família, não há saúde. Eu gosto muito do texto da Bíblia Sagrada que diz: eu deitei, eu dormi, eu acordei porque o Senhor me sustentou. Nós só temos saúde, nós só temos vida porque Deus deu mais uma oportunidade para nós. Todos os dias nós deitamos e naquele dia nós não sabemos se levantaremos, mas a graça de Deus
nos aquece, nos chama e fala: filho, se você tem mais um dia para viver, precisamos reconhecer que o fôlego de vida veio de Deus, que todas as coisas. O salmista, no Salmo 116, ele diz assim, Salmo 116, verso 12: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu gosto disso aqui porque o mesmo salmista, no Salmo 40, ele diz: do Senhor é a terra, a tua plenitude, e tudo o que nela há. Se de Deus é tudo, se de Deus vêm todas as coisas, o que é que eu posso oferecer para Deus? Apenas a minha gratidão, o louvor, reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. A partir do momento que eu não reconheço que as provisões, que a saúde, que o recurso, que tudo que eu tenho vem de Deus, eu já disse e repito, comecei a minha queda. E além de tudo, incorro em pecado de orgulho. Olha só que problemaço que o sujeito arruma. E hoje nós falaremos a respeito deste homem chamado Nabucodonosor. O texto bíblico está em Daniel, capítulo 4, do versículo 28 ao 34. Aqui vai falar a respeito deste Nabucodonosor, que ele até reconhece Deus em dado momento, reconhece, mas ele não toma uma posição. Deus avisa esse homem alguns momentos, algumas vezes, mas ele não toma jeito, não toma uma posição. A pessoa que é avisada, é avisada, é avisada, é avisada e não se mexe. Por isso que é bom nós estarmos atentos. Então a lição de hoje, Deus, em sua soberania, introdução, honra pessoas e lhe dá domínios, recursos, inteligências, a fim de que venha se lembrar dele, honrando e reconhecendo que tudo vem do Senhor. Deus nos dá uma família, Deus nos dá um trabalho, Deus nos dá capacidade intelectual para desenvolver determinadas atividades, Deus nos dá todas as coisas que temos. E através de tudo que Ele nos deu, nós chegamos a algum lugar. E quando eu chego em determinado lugar e falo, olha todo o meu império, todo o meu poder, obra da minha mão, da minha força, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si mesmo, nos seus próprios recursos, no seu próprio intelecto. A Bíblia chama esse homem de cego, Jeremias, 17. A Bíblia chama este homem de cego, de tamangueira no deserto. A Bíblia chama este homem de árvore sem fruto, árvore seca. Isto é horrível quando o homem não reconhece a Deus. Mas aquele que põe a confiança no Senhor, que reconhece a Deus, ele é uma árvore frutífera. No calor, seja no sol causticante, ou seja no frio intenso, ele continua dando fruto em todo o momento. Então, o orgulho impede que as pessoas reconheçam o que Deus fez. Quando você ver alguém que não consegue reconhecer, que só tem saúde, que só está de pé, porque foi Deus quem propiciou, então essa pessoa é uma orgulhosa. E o orgulho é uma das 6 coisas que Deus odeia. A Bíblia diz que tem 6 coisas que ele odeia e a 7ª ele abomina. E a primeira na lista de 6 é o orgulho. Provérbios 6. Quando nós abrimos Provérbios 6, nós vamos encontrar 6 coisas o Senhor Deus odeia. Primeira, e a 7ª ele detesta, ele abomina. A primeira, os olhos cheios de orgulho. Está no topo da lista das coisas que Deus odeia. O coração orgulhoso, um olhar cheio de orgulho. Aí tem as outras coisas aí, a língua mentirosa, a mão que derrama sangue inocente, o coração que faz planos perversos, os pés que apressa em fazer o mal, a falsa testemunha que profere mentiras, e a que ele abomina é aquele que semeia contenda, discórdia, Mas o foco aqui é o orgulho, a primeira
da lista, do topo das coisas que Deus odeia é o orgulho. Então, o orgulhoso, tome cuidado, porque Deus odeia esta ação. Deus não odeia o pecador. Veja bem, tem uma diferença enorme. Uma frase conhecidíssima. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Então, Deus não odeia o homem que praticou o orgulho, mas ele odeia a prática do orgulho. Então, quando um homem comete tal ato é abominável, é odioso aos olhos do Senhor, não o homem. Tanto é que este homem ainda tem a oportunidade, e nós veremos hoje aqui na nossa lição, que Deus é o Deus das cortinas das misericórdias. Deus é o Deus das maravilhosa graça que nos alcança diariamente. Então, anota aí Provérbios 6:16, que vai ser interessante para você e não está na nossa lição a respeito da primeira, topo da lista das coisas que Deus odeia. É o orgulho. O que é o orgulho? O que é o orgulho? Altivez, arrogância, coração elevado, aquele que se coloca na posição que não lhe pertence. É uma soberba, é destacar-se além daquilo que lhe pertence, alguma coisa que lhe foi proporcionado por outros fatores e simplesmente acha-se, coloca-se numa situação em que ele é o causador, a solução, o efeito de tudo aquilo. A pessoa passa a ser pedante, orgulhoso. Isso é terrivelmente abominável e desprezível aos olhos do Senhor. O homem que se tornou grande, de fato, irmãos, de fato, Deus, ele ama exaltar. Deus abate soberbo, mas dá graça aos humildes. Se tem uma coisa que Deus ama fazer é exaltar, é elevar aqueles que são humildes. Deus ama colocar em posição de destaque. A Bíblia diz que Deus tira o pobre do pó, lá do monturo, e faz assentar-se à mesa com príncipes. Deus eleva, Deus pega pessoas do nada e faz com que essas pessoas sejam pessoas de destaque, mães que não têm condições de ter filhos e coloca à sua volta filhos ao redor delas. Deus tem prazer em abençoar os teus filhos de forma que o nome dele, veja bem, tudo é para a glória de Deus. Todas as coisas são por ele e para ele. Tudo é para a glória de Deus. Mas Deus, ele pega Nabucodonosor, este aqui do qual nós estamos falando, o próprio Daniel, no capítulo 2, versículo 37, está aí no final do primeiro subtópico, diz assim: Tu, ó rei, és rei de reis, pois Deus dos céus te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. Daniel deixa isso muito claro para ele. O Senhor é rei, rei de reis, o Senhor é poderoso. Deus dos céus, o Deus que eu sirvo, Deus Todo-Poderoso, tem dado o reino, o poder, a força e a majestade para você. Já fica a primeira dica para Nabucodonosor. Quem é esse Nabucodonosor? Esse Nabucodonosor, nós tivemos 3 Nabucodonosor governando a Babilônia após a derrocata da Síria, após a Babilônia derrotar a Síria. Então vamos ter nessa história 3 Nabucodonosor, e este aqui é identificado como sendo o segundo Nabucodonosor, ou seja, o filho de Nabopolassar. Este segundo, ele era conhecido como sendo um bom administrador, um rei estratégico, um rei com conhecimento arquitetônico
fantástico. Ele construiu, inclusive, uma rua suspensa. Essa rua suspensa, o projeto dele era para que houvesse ali a passagem para os deuses, uma procissão, então, para que os deuses da Babilônia pudessem passar nessa rua suspensa. Também é atribuído a nesse mesmo Nabucodonosor, este segundo, aquele jardim suspenso da Babilônia, os jardins suspensos, que é conhecido como sendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo, também foi atribuída a este Nabucodonosor, o homem que tinha este conhecimento intelectual muito grande. Este Nabucodonosor, ele está inserido no contexto bíblico bem quando o pai dele, Nabopolassar, vence então ali a Síria, traz invade ali, posteriormente Nabucodonosor invadirá Judá, traz os príncipes, os homens inteligentes, de destaques, falavam bem, boa aparência, nobres, colocam no seu palácio para serem treinados por 2 anos para servirem o reino. E dentre estes príncipes que foram trazidos da Babilônia, de Judá para a Babilônia, foi trazido Daniel, e 3 amigos de Daniel foram trazidos também para a Babilônia, qual seja, Daniel, capítulo 1, versículo 6, Ananias, Misael e Azarias, o qual, lá na Babilônia, eles receberam outros nomes. Daniel recebeu o nome de Belsazar, Ananias recebeu o nome de Sadraque, Misael recebeu o nome de Mesaque, e Azarias recebeu o nome de Abednego. E neste contexto aqui, que este Nabucodonosor todo-poderoso, a quem Daniel chega no capítulo 2 e diz para ele: você é grande rei, poderosíssimo, vencedor, tem tudo isso que você conseguiu, mas foi tudo por Deus, tá bom? Daniel deixa isso claro para ele. E Deus dá o primeiro aviso. Isso aqui é importante destacar. Não está na lição, mas olha só, olha o que diz o profeta Amós. Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8. Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8 diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí o verso 8 diz: o leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Deus sempre, sempre avisa. Deus não faz nada sem nos avisar. Olha o início do segundo subtópico aqui deste primeiro tópico. Um homem que se tornou grande. O primeiro tópico nós já falamos, o homem a quem Deus honrou, o rei Nabucodonosor. E o primeiro aviso Deus dá a este rei todo-poderoso. E eu gosto aqui da frase que o professor utilizou. Devemos observar que Deus não permite que nos sobrevenha determinadas consequências às nossas ações, sem antes nos dar as devidas advertências. Isso é fato. Tanto é que Amós registra aqui, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar primeiro aos seus santos, aos seus profetas, aos servos profetas. E Deus realmente avisa. Deus avisa através da palavra. Deus avisa através de um profeta. Deus avisa através de visão, através do discernimento do próprio Espírito Santo que está dentro dos nossos corações. Deus tem os seus meios, mas Ele não deixa de avisar. Em todo momento, antes de repreender, antes de acontecer algo, Deus avisa. Eu gosto de usar demais o exemplo de Caim.
Antes de Caim cometer o assassinato, Deus chega para ele e fala: Caim, Caim, se você bem fizer, também não será aceito, Caim. Porque você está triste. O aviso foi dado. Deus sempre nos avisa. A questão é: estou atento à voz de Deus? Sim ou não? Aí cada um responde. Estes elementos, Nabucodonosor, ora, vai ter sonho no segundo ano do seu reinado, onde ele vê uma estátua com diversos elementos: ferro, ouro, prata e barro. Cada pedaço, cada etapa desta estátua, ouro, prata, bronze e barro, cada etapa dessa estátua tem um significado, e Daniel vai explicar para ele. Esses elementos estavam diversos, representavam diversos reinos que seriam conhecidos ao longo da história. Aí nós não vamos entrar aqui, porque seria uma outra aula só para falar a respeito da estátua. Não teríamos tempo, mas o professor já resumiu aqui de forma bem singela, né? Para não desfocarmos do assunto orgulho hoje. Então, esses elementos representam diversos reinos que seriam conhecidos ao longo da história e todos teriam sua ascensão e o seu declínio. E Daniel deixa bem registrado em Daniel capítulo 2, versículo 39, quando ele diz: depois de ti levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Mas Daniel deixou isso muito claro, que embora o Nabucodonosor fosse grandiosíssimo em poder, em estrutura e tudo que ele tinha, o reinado dele era temporário. Mas ele não conseguia visualizar isso. Sabe, o orgulho cega o homem de tal modo que ele não consegue enxergar que o próximo passo não lhe pertence. O próximo passo não lhe pertence. Porque ele não sabe nem se ele estará acordado daqui 2 minutos. Ele não sabe qual será o próximo momento da vida dele. O homem faz planos, o homem projeta muitas coisas, mas o amanhã pertence a Deus. É por isso que Jesus Cristo pede para que nós vivamos o hoje, resolvendo o agora, porque o amanhã pertence a Deus. Podemos até fazer plano, nos organizar para o futuro, claro que sim, devemos, mas viver aqui hoje, reconhecendo Deus sobre todas as coisas. Nabucodonosor, quando Daniel dá a revelação, nesse primeiro aviso, Daniel traz ali a revelação, mas porque ele nem lembrava do sonho, e Daniel ele traz o sonho com a sua revelação. Deus deixa ele surpreso e Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel está acima de todos os deuses. Mas não basta, olha, ele é um Deus grande. Não. Você tem que reconhecer que dele é o poder e que por ele você está onde está, caminhando onde está caminhando, pisando onde está pisando, tem o que tem, porque sem isso, problemão, problemão. Deus dá um segundo aviso. Deus dá um segundo aviso, é o terceiro subtópico aqui do primeiro tópico. A Bíblia não diz quanto tempo passou do primeiro sonho para este segundo momento, da revelação de Daniel, o significado, mas Nabucodonosor fez uma estátua. Aí agora, essa estátua de diversos elementos daquele primeiro sonho, agora Nabucodonosor constrói uma estátua gigante, gigante, Daniel capítulo 3, versículo 1, e essa estátua é para celebração, ele quer que todas as pessoas adorem essa estátua. No entanto, tinha 3 jovens ali, a Bíblia não nos revela. Alguém pergunta: e onde estava Daniel neste momento, neste contexto? A Bíblia não diz, também não diz que Daniel se dobrou. Então, não entre aí por caminhos que a Bíblia não está informando. A Bíblia deixa claro que nesse contexto, os amigos de Daniel se recusam a dobrar-se diante da estátua do rei.
A convicção deles era tão grande que eles dizem para o rei: olha, rei, nós cremos num Deus todo-poderoso e que se ele quiser, ele nos livrará do fogo. E se ele não quiser, continuará, em síntese, continuará sendo Deus e nós o louvaremos por isso. Então, a convicção em Deus, que de Deus são todas as coisas, de Deus está o livramento, de Deus é a provisão, de Deus é o querer e o realizar, que eles não abrem mão, mesmo na iminência de morrerem queimados de uma forma horripilante. Ocorre que eles mantiveram tão firme o seu propósito que o rei, então, manda aquecer ali a fornalha e os lança no fogo. Quando eles são lançados no fogo, as cordas que os amarravam foram queimadas, mas com eles não aconteceu nada. Então o rei, que observava de longe a distância, ao observar ali o que estava acontecendo naquela fornalha, falou: mas lançamos 3 homens e agora tem 4. E o quarto tem a semelhança dos deuses. O quarto tem uma aparência sobrenatural. E eles andam como se nada acontecesse, não tivesse sido afetado pelo fogo. É o que Deus disse, que na terra habitaram homens e habitam homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus capítulo 11. Homens que apagaram a força do fogo. Estes, por exemplo, esses 3 jovens aqui, Ananias, Misael e Azarias. Estes homens, eles tiveram aqui uma experiência maravilhosa com Deus, reconhecendo Deus Todo-Poderoso, e neste momento Deus dá o segundo aviso aqui para Nabucodonosor. Quando ele manda retirar aqueles hebreus, ele escreve um édito, um decreto, uma lei que ordena que todas as pessoas adorassem o Deus dos hebreus. Está aqui então um segundo aviso. Olha, reconheça que Deus está sobre todas as coisas e é sobre todas as coisas. Este é o Deus Todo-Poderoso. Pois bem, segundo tópico da nossa lição, os avisos de Deus. Continua. Já primeiro aviso, através da visão, do sonho, que Daniel revelou, trouxe o sonho e a revelação. Agora, o segundo aviso, quando Deus livra aqueles 3 homens da fornalha de fogo, então o próprio Nabucodonosor reconhecendo, uma vez escrevendo uma lei. E, por fim, um terceiro aviso, após, no segundo tópico da lição, um terceiro aviso, após o episódio com os 3 hebreus, o rei teve um novo sonho. Dessa vez, ele se lembrava do sonho. Olha o sonho dele: uma árvore enorme e forte crescia até chegar no céu. Não faltava folhas nem frutos nessa árvore, havia sustento para todos embaixo dela. Até os animais do campo, as aves dos céus estavam abrigadas nela. Entretanto, nesse sonho, um vigia, um santo, descia do céu e determinava uma desorganização na ordem estabelecida, mandando derrubar a árvore e afastar todos os que nelas abrigavam, e espalhando os frutos. Daniel capítulo 4, versículo 14. Somente o tronco com as raízes seria preservado. Aí, versículo 15. E agora, curiosamente, a ordem do celeste incluía uma orientação de que não se aplica à árvore, ou seja, mas a uma pessoa, que o seu coração fosse mudado em um coração de animal. Era impossível. Versículo 16 do capítulo 4. Possível que o coração de uma árvore fosse transformado. Então estava falando com certeza de alguém, de uma pessoa. E Daniel, mais uma vez, é chamado, porque Deus está dando um terceiro aviso. Que pese Nabucodonosor não entenda de primeiro, no segundo tópico, a revelação divina, Daniel é chamado e ele traz o terceiro aviso, ele traz luz para este terceiro aviso. Aqui também uma importante lição para nós, que muitas das vezes somos procurados para
trazer luz à grandeza de Deus. Nós temos que responder como Daniel respondia, como José respondeu. Porventura, não são de Deus os sonhos, não são de Deus o poder para trazer luz. Se você não souber, claro que muitas das vezes sonhos podem sim ser das muitas preocupações, mas por vezes sim ocorre de Deus estar trazendo algum entendimento, algum aviso, alguma revelação, mas a Bíblia também deixa claro que Deus não é Deus de confusão. Apresente ao Senhor, assim como Daniel faz no primeiro. Senhor, o Senhor é o Deus que dá sonhos, o Senhor é o Deus que revela, e Deus traz o sonho para Daniel e a sua revelação. Do mesmo modo, Deus traz a revelação tanto do copeiro, padeiro, para José, bem como de Faraó, o sonho de Faraó. Deus, depois que José ora, depois que Daniel ora, Deus traz as revelações. Deus não deixa ninguém confundido. Então, só esse adendo com relação a sonhos, porque infelizmente há muitos sonhadores por aí e nem todo sonho vem de palavra de Deus, nem todo sonho vem uma revelação de Deus, nem todo sonho traz alguma coisa da parte de Deus. Nós temos sonhos que são de preocupações, temos sonhos que são de barriga, como diz aí, de barriga cheia, mas vamos abrir a Bíblia. Salmos, Provérbios, Eclesiastes 5, olha só o que diz o verso 3. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. 2 motivos aqui para sonhar: preocupações e falar muito, falar demais, palavras tolas. Então vem sonho aí através disso. Olha só, outros sonhos também pode vir, ainda em Eclesiastes, o número 5, Eclesiastes 5, verso 3, já lemos, agora olha o verso 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também das muitas palavras, só endossando o que foi dito acima, mas então só esse adendo aí sobre os sonhos, só para você poder acrescentar aí na sua aula. Caminhamos aqui então, Daniel traz a revelação e ele logo expõe, Nabucodonosor, primeira coisa, você é a árvore, o rei é a árvore. Nabucodonosor passaria por uma experiência de humilhação, porque Nabucodonosor está se elevando, se colocando em posição da qual não lhe cabia. Quando eu acho que eu sou o cara, que eu tenho todo o conhecimento, que eu tenho todo o poder, que a pessoa se achou de algum modo, essa pessoa começou a cair. Lembre-se disso. A partir do momento, é como aquela questão da humildade, a partir do momento que a pessoa diz ter, já não tem mais. É por isso que eu fico preocupado quando alguém diz, eu sou humilde. Não é humilde coisa nenhuma. Então, quando a pessoa orgulhoso se coloca na posição que não lhe cabe, ele começou a cair, na verdade. A fala é para sustentar o que ele já não é mais. Entende? Quando a pessoa... Vou dar um exemplo prático aqui. Um líder que bate na mesa. Precisa, exige o respeito. Ele já não tem mais respeito. O líder que bate no peito dizendo eu sou o cara e vocês têm que... Ele já não tem mais aquela autoridade que lhe conferia antes daquele momento. Porque a partir do momento que ele se achou, se colocou na posição, ele perdeu aquilo. Então, o orgulho é isso. Ele coloca-se num lugar que não lhe cabe, ele começou a queda dele, porque a glória é de Deus e Deus irá tirar. Esses outros exemplos que eu dei, só para ilustrar o fato das pessoas que dizem ter, precisam destacar aquilo que já não tem mais. Então, o orgulho é isso. Ele quer destacar algo que não é dele, que não lhe pertence. Então, vamos tomar cuidado. E Nabucodonosor agora vai passar por uma experiência horripilante. Deus avisou várias vezes, três vezes. Ele não teve a oportunidade, ele não quis
observar. Ainda Daniel dá um aviso. Olha só, o versículo 27 do capítulo 4. Observando aí a lição, junto com a Bíblia, o Daniel vai trazer um aviso. O rei seria cortado entre os irracionais. Olha só, antes de ler aqui o versículo 27. O rei está sendo, a ele está sendo dito pelo próprio Deus que ele passará por uma humilhação tão grande que ele vai ser contado com os animais, com os irracionais, até que ele pudesse compreender e dar a glória a quem pertence. Dar a glória a quem pertence. Nós temos até o texto na Bíblia que diz que Herodes morreu comido de bicho, por não ter dado glória a Deus. A glória é sempre de Deus, sempre de Deus. Então, Daniel dá o aviso ao rei, um aviso. Olha só o que ele diz, versículo 27. Desfaze os teus pecados pela justiça das tuas iniquidades. Ele está pedindo ao rei, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez, essas são palavras de Daniel, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas o rei não ouviu, não entendeu o conselho de Daniel. Quando ele não entende o conselho de Daniel, então, mais que um profeta, Daniel era um intérprete, um conselheiro para o rei. Ele sabia que aquela revelação, que aquele sonho da grande árvore se cumpriria e Deus, com certeza, iria fazer com que todas as coisas viessem sobre a vida de Nabucodonosor. Tanto é que, versículo 28, ele diz, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Aí passou. Aí não deu ouvido, então aconteceu. E aconteceu de tal modo que o orgulho do rei, terceiro subtópico do tópico 2, diz assim, orgulho do rei. Daniel registra que após 12 meses do sonho da árvore, capítulo 4 ainda, versículo 29, do livro do profeta Daniel, vai acontecer então o cumprimento deste sonho. Exatamente um ano após, o rei Nabucodonosor estava caminhando em seu palácio quando ele diz assim, não é esta a minha Babilônia? Olha só, primeiro que Deus usou ele para vencer reis, Deus usou ele, por exemplo, trazer o povo de Judá, vencer Judá não era tarefa fácil. Uma das nações que mais venceram reinos, que cresceu. Agora, vencer Judá se deu porque o próprio Deus entregou Judá na mão de Nabucodonosor. O crescimento dele se deu porque Deus quis fazê-lo. E ele diz assim, não é esta minha grande Babilônia que edifiquei para a casa real, com a força do meu poder para a glória da minha magnificência? Ele nem acaba de dizer isso. Olha só, a glória da Babilônia nos dias de Nabucodonosor, de fato era memorável, era um negócio assim, sem igual, sem igual. Mas, infelizmente, o orgulho afasta o homem da presença de Deus. O orgulho é uma das tentações mais perigosas de se enfrentar, porque ela faz com que você se esqueça de Deus de uma tal maneira e acha que você é o cara, e você não é o cara. Nós não somos o cara, nós não temos condição alguma de nada, 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 nada. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Quando Jeremias está escrevendo o capítulo 17, aqui nos Pensamentos de Sabedoria, versículo 5, ele diz assim, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Isso aqui é terrível, porque este homem já não está mais confiando em Deus, ele acha que ele mesmo
é o dono da razão, que ele mesmo é o todo conhecedor, dominador das coisas. E não é. A Bíblia diz que este será como um arbusto solitário no deserto. Sabe aquelas imagens de deserto, aquele arbusto seco, horrível? É justamente isso que Deus está falando. Não verá quando vem o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto. E a terra salgada é inabitável. Pelo amor de Deus. E ele fica tão cego que o bem vem, ele não consegue enxergar. Porque ele está olhando para o seu próprio braço, porque ele acha que ele, sendo que o bem vem de Deus e não dele mesmo. Tá vendo? Toma cuidado com o orgulho, porque o orgulho cega o homem, afasta o homem de Deus, porque aí aquilo que é a bênção que vem de Deus chega perto e passa. Aí perdeu. Não tem mais como alcançar, porque ela vai embora. Ela vai embora. Então, o orgulho de Nabucodonosor dizer que é a Babilônia dele, ele edificou para o seu poder, para a sua glória, para a magnificência dele, foi a derrocada, um dos atos da derrocada dele, né? Babilônia, nos dias de Nabucodonosor, era memorável, havia sido estabelecida com permissão de Deus. E o rei, além de ter se tornado império poderoso, tinha vencido batalhas, recebido devido mérito. A nação crescia muito, de fato, já dissemos aqui, porque Deus proporcionou e permitiu tudo isso. Agora o preço do orgulho. Aí é o julgamento divino. Ele mal tinha acabado de falar o que falou, a palavra de Deus veio. Imediatamente. É o momento que Deus age imediato. É o momento que Deus deixa o tempo. E o tempo é dele. O tempo pode ser agora, pode ser amanhã, mas o tempo é dele. Ele está no domínio do Cronos e também está no domínio do Kairos. Deus está sob o domínio de todas as coisas. De repente, ele está falando, Nabucodonosor está se vangloriando, se exaltando. Veio uma voz vinda do céu e declarou: passou de ti o reino. Capítulo 4, versículo 31 de Daniel. Passou, acabou. Neste momento, este homem agora passa a viver como um animal. Olha o perigo de ser orgulhoso. Este homem passa, no caso da Nabucodonosor, ao invés de comer os pratos do palácio, desfrutar da companhia dos amigos, alguns amigos, outros bajuladores, né? Porque na mesa do rei, infelizmente, há bajuladores. Mas seguimos. Em vez de dormir numa cama confortável, ele é retirado, porque agora ele está num estado de demência tão grande que este homem não tem discernimento mais. Então agora ele está no pasto, ele está no sol causticante, no orvalho, ele está vivendo de fato como um animal, onde o pelo cresce, a unha cresce, e vivendo literalmente como um ser irracional. Mas irracional diante dos homens, mas a mente dele, a alma dele ainda poderia comunicar-se com Deus, falar com Deus, pelo que as oportunidades virão. Nada é para a nossa glória, nós temos que entender isso. Segundo subtópico, nada é para a nossa glória. Mesmo sendo avisado a respeito da transitoriedade do seu reino, Nabucodonosor não ouviu as orientações. Ouça, em nenhum momento, pense que você conheça muito, que você conhece muito. Infelizmente, algumas pessoas acham que são conhecedoras de todas as coisas, que são donas de todas as coisas. Tem um pouquinho de dinheiro e acha que detém todo o poder. Tem um pouquinho de livros e acha que conhece todas as coisas. Tem uma faculdade e acha que agora é o cara. Tem alguns amigos influentes e acha... Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tem um preço muito grande. Tem um preço muito grande. O orgulho é algo horrível. Alcançou uma posição, meu Deus do céu. Tem gente que se transforma. Aí a máxima acaba que se tornando verdadeira, né? É conhecer o sujeito, de poder a ele.
Infelizmente, essa máxima não pode ser verdadeira em nossas vidas, porque nós precisamos ser humildes, mas não na palavra, porque é aquilo que eu disse, no momento que a pessoa diz que é, já não é mais, que a humildade desaparece no ecoar da voz. Então, ninguém se diz humilde, se faz em atitudes humildes. E também este orgulho, ele é tão perigoso que ele te coloca em situações vexatórias. A situação de que este homem, Nabucodonosor, teve um julgamento terrível da parte de Deus. O lembrete de Deus não julgou antes de avisar. Deus não julgou antes de avisar. Deus avisou Nabucodonosor e Deus sempre nos avisa também, como eu disse, de diversas maneiras. De diversas maneiras cabe a nós entendermos. Porque nada, nada, nada é para a nossa glória. Do Senhor é os céus, do Senhor é a terra, do Senhor todas as coisas que nela habitam, tudo que nela há. Tudo, tudo, tudo vem de Deus. Salmos 40. Tudo, tudo que nela há vem de Deus. A glória, a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. O que é que eu tenho? O que é que eu sou? Se o meu ar que respiro depende de Deus. Se o meu próximo instante depende de Deus. Tudo pertence a Deus. Se Nabucodonosor tivesse entendido o que Deus tinha falado, ele não passaria por este tamanha humilhação. Mas ele precisou aprender as duras penas. Infelizmente, alguns precisarão aprender as duras penas, que a glória do homem é insignificante diante da glória de Deus. E eu repito o que eu disse no início. Deus, ele abate os orgulhosos, mas ele ama exaltar os humildes. Então ele faz com que o humilde seja catapultado anos à frente. Por quê? Humilde. E a glória não será dele, será de Deus. É o nome de Deus que está sendo glorificado. É por isso que algumas pessoas andam passos, parece que dão 10 passos ao invés de um. Por quê? Humildade, humildade, humildade. E a bênção de Deus vai só sendo aumentada e a glória de Deus aparecendo na vida daquela pessoa. A glória somente de Deus. Deus exerce a sua glória, o seu poder, mesmo em uma nação que não conhece, como foi o caso. E é importante nós lembrarmos o texto que o professor deixa aqui. O mundo passa e a sua concupiscência, as suas vontades, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nossa esperança não é aqui, nunca foi e nunca será. Nossa esperança é vivermos eternamente com Cristo Jesus. E por fim, porque eu disse que, em que pese Nabucodonosor estava num estado de demência, de irracionalidade tão grande que ele precisou ser afastado do seu reino diante dos homens, mas diante de Deus ele tinha uma comunicação. O espírito dele, a alma dele, poderia comunicar. Por quê? Nas muitas misericórdias de Deus, se ele se arrependendo lá no seu íntimo, Deus ouve, Deus entende. Foi o que aconteceu. Deus tem misericórdia. As misericórdias do Senhor, isso aqui é maravilhoso. Gosto muito também. Lamentações 3:22. Lamentações 3:22 diz assim, olha: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? As suas misericórdias não têm fim. 23. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor é a causa, não as causas, a causa de não sermos consumidos. Esta misericórdia de Deus estendeu para o monarca, ao ponto de que ele estava ali como um animal. Em seu coração ele se humilhou diante de Deus e ele teve a vida dele restaurada.
Deus traz ele de volta. O entendimento diante dele para com os homens foi restabelecido. E ele volta para seu trono. Foi notório a todos os que o rei estava sendo punido por sua arrogância, uma vez que, recuperada a sua razão, por que recuperou? Porque ele se humilhou diante de Deus. Ele conseguiu entender que o Eterno pode humilhar aos que andam na soberba. Deus não dá a glória dele para ninguém. E vamos concluir dizendo assim: quando olhamos para as coisas que temos à nossa volta, podemos ser tentados de alguma forma a imaginar que são nossos méritos. Talentos e esforços foram suficientes para proporcionar tais conquistas. Entretanto, Nabucodonosor nos mostra que esse é um pensamento injusto e perigoso. Injustiça anda lado a lado com o orgulho, porque o orgulhoso ele passa a ser injusto, porque agora ele acha que tudo é dele, que ele tem o poder e por conta disso ele vai quebrar algumas regras, alguns princípios que causará derrocata, um problemão espiritual para a vida dele. Então, Nabucodonosor nos mostra que é um pensamento injusto e perigoso, pois tudo o que temos vem de Deus. Também vimos que nada escapa do controle de Deus, por mais que alguém acredite ser autossuficiente. Então, queridos, a tentação do orgulho é um perigo enorme, sem contar que Deus odeia, está no topo da lista dos pecados, das tentações que Deus odeia. Fique com Deus, que Deus te abençoe de forma grandiosa. E te lembro mais uma vez, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal. Deus te abençoe copiosamente.